Bom dia, me chamo Jéssica, sou psicóloga, residente. Atualmente atuo num programa de residência integrada multiprofissional em terapia intensiva do adulto da Universidade Estadual do Piauí. O desejo de eu desenvolver um trabalho com esse tema é justamente desde a graduação eu ver a necessidade de se trabalhar temática dentro da psicologia hospitalar que não são tão recorrentes e não tão estudados dentro da graduação. Então, o título do meu trabalho são Fatores restritivos e facilitadores do trabalho do psicólogo hospitalar junto ao familiar de pacientes em morte cefálica. Então, o tema da morte cefálica, ele é muito importante de ser estudado porque é algo muito recorrente dentro da prática do psicólogo hospitalar, principalmente eu percebo isso dentro da minha atuação. Um ponto importante é que existiu uma resolução de 1997 sobre a morte cefálica no Brasil, e aí essa resolução ela foi atualizada em 2017, visto que nesse espaço de tempo de 10 anos, houveram mais de 100 mil casos de diagnóstico de morte cefálica no Brasil. Então, devido a essa abrangência de casos, houve atualização dessa resolução. Então, o que é a morte cefálica? Ela é estabelecida pela perda definitiva e irreversível das funções do encéfalo por causa conhecida, comprovada e capaz de provocar o quadro clínico. Então, o diagnóstico é fundamentado na ausência do tronco encefálico, confirmado pela falta de seus reflexos aos exames clínicos e de movimentos respiratórios ao teste de apneia. Então, para ter o diagnóstico de ME, é necessário que sejam realizados 3 exames clínicos e é de suma importância também que seja comunicada à família a abertura desse protocolo. Então, dentro desse processo, é de suma importância o psicólogo ele ter conhecimento acerca dessa resolução e de outras que envolvem essa temática, para atuar no campo do hospitalar mais preparado às decorrências desse campo. Então, quando é aberto esse protocolo, a equipe multiprofissional, e nela se inclui o psicólogo, ele vai trabalhar diretamente com a tríade hospitalar, que é a família, a equipe e o paciente. Então, o presente trabalho, ele tem como objetivo principal realizar uma pesquisa bibliográfica acerca dos fatores restritivos e facilitadores do trabalho do psicólogo hospitalar junto ao familiar em pacientes de morte cefálica. Então, qual foi o meu método? Foi uma abordagem qualitativa do tipo de pesquisa bibliográfica de natureza exploratória e sistemática. A revisão de literatura realizada utilizou as seguintes bases de dados consideradas pela literatura da área: Lilac, Cielo, Medline, PubMed e Pepsi. Foram incluídos nessa busca todos os artigos e estudos que continham os seguintes critérios de inclusão: com publicações em periódicos indexados nas bases selecionadas, idioma português ou inglês, e das preferências por publicações mais atuais referente aos últimos 10 anos, que é de 2008 a 2018. Lembrando que eu enviei esse trabalho, né, na primeiro lote desse congresso, e aí por isso os últimos 10 anos com essa limitação de tempo. Então, foram excluídos documentos que estivessem apresentados em duplicada entre as bases de dados, e para descobrir isso eu utilizei um programa chamado Zotero, cujo tema não contemplasse o objetivo proposto nesse estudo ou que não estivessem completos ou disponíveis em meio digital. A análise dessas publicações incluídas nessa revisão levou em consideração a natureza, o tema do estudo, a base teórica, o método e os métodos e os resultados encontrados. Então, de que forma que eu fiz essa coleta e análise de dados? Então, a primeira etapa, eu identifiquei esses documentos através dos descritores que eu pesquisei nos desks, que é a morte cefálica, psicologia e cuidador familiar. E aí eu peguei esses descritores e entrei nessa segunda etapa, que são a seleção, né, nas bases de dados. Joguei esses descritores nessas bases de dados e foi realizada uma leitura através da análise do título e leitura dos resumos identificados. E aí eu passei para a terceira etapa, que é fazer uma triagem. Então, eu li o título, li o resumo e agora eu realmente vou ler o artigo para ver se enquadra a proposta, né, do meu trabalho. E aí também possibilitou a exclusão de outros documentos. A quarta etapa, eu elaborei um roteiro de estudo, no qual eu fiz classificações para que me auxiliassem na quinta etapa, que é realmente analisar o material coletado, categorizar os temas que vão auxiliar nos resultados
e ver a relevância desse estudo, onde se ocorre aproximação com o tema, com os objetivos propostos e citação nos textos coletados. Então, como eu falei anteriormente, eu optei pelo Zotero, que é um gerenciador bibliográfico, e aí eu utilizei, né, como proposta do percurso de análise de dados, o método de Bardeen, 2006, que se divide em 3 fases: a pré-análise, a exploração do material, tratamento dos resultados, inferências e interpretações. Ou seja, eu fui ver dentro desses artigos encontrados o que tinha em comum, né, de discurso desses profissionais, o que tinha de diferente. E aí, quanto à caracterização dos dados, a busca inicial ela se iniciou com 761 artigos. Então, na primeira triagem, com auxílio do Zotero, com esses artigos duplicados, foram excluídos 43 artigos e aí restaram 718. Desses, 1587 não atenderam aos critérios de inclusão, que eu já mencionei anteriormente, e 128 não atenderam aos critérios de exclusão, que eu também já mencionei anteriormente. E aí, no final, meu banco final ficou de 5 artigos, dentre eles 3 da Cielo, 1 da Lilox e 1 da Pepsi. Então, o que eu encontrei nesses artigos, né? Eu encontrei 4 categorias. A primeira foi a formação inicial e continuada, que foi 40% dos artigos encontrados, experiências do dia a dia, 20%, restrições técnicas e estruturais, 40% dentro dos artigos encontrados, e excesso da carga horária em 20%. Então, a formação inicial continuada tem critérios facilitadores e restritivos. Castelli, em 2017, ele identifica a formação continuada por meio de capacitações e treinamentos. Então, ele entende-se que essas capacitações vão ajudar, vão facilitar o trabalho do profissional dentro desse campo. Em contrapartida, a pessoa, em 2013, ele traz que discute que não há curso, discussões de casos ou trocas de experiências entre os profissionais que atuam nessa área, o que dificulta grandemente a atuação desse profissional. Um outro ponto são experiências do dia a dia e trajetória informal. Então, Castelli, 2017, ele traz que os profissionais destacam que a aquisição de suas habilidades para a comunicação com os familiares, né, as comunicações de más notícias, ocorrem por meio de tentativa e erro, bem como observação e imitação dos colegas. Então, a gente vê a importância do estudo para realmente trazer uma firmeza para a atuação desse profissional no campo. O outro ponto são as restrições técnicas e estruturais. Castelli, 2017, ele traz os entraves técnicos e estruturais, como dificuldade de obtenção de leites, falta de material, limitação assistencial, que dificultam o pleno exercício da equipe e a execução das atividades específicas. Então, esse ponto, para a equipe multiprofissional, dentre eles o psicólogo, ele dificulta muito essas restrições à sua prática em si. Um outro ponto também que ele traz é a questão do setting, né? Um ambiente que possa ser trago essa comunicação para essa família, um lugar que tenha um acolhimento, um lugar que ela possa ser ouvida, tirar suas dúvidas. Isso vai interferir muito no processo de luto, até no processo de doação de órgãos futuramente, dependendo da confirmação desse ME. Um outro ponto também é o excesso de carga horária, né? Castelli, ele traz que esse excesso ele dificulta a execução de atividades específicas, sendo uma barreira para a execução de tarefas. Então, esse profissional está tão sobrecarregado que ele não consegue desempenhar seu papel como deveria. E aí a gente entra nas considerações finais, né? A importância de se trabalhar com a morte cefálica na psicologia. E aí eu trago, né, a sugestão que isso seja desde a graduação, para que o estudante ele já entre como profissional compreendendo. Então é importante isso entrar nas grades curriculares, o que não acontece. Quando o profissional estar no campo, ele tem uma formação continuada para se sentir mais preparado e uma segurança maior, e também que ele se atualize a longo prazo, porque, como eu trouxe no começo, as resoluções elas são atualizadas e é importante ele ter domínio desse conteúdo. Como também eu destaco a necessidade de desenvolverem mais pesquisas nessa linha, visto que dentro da área da psicologia escolar, da psicologia hospitalar, ainda não são muito. E aí, para finalizar, aqui tem algumas das minhas referências bibliográficas. Obrigada.